Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados os resultados do terceiro trimestre de 2020. Por favor, Sr. Purrill, pode prosseguir. Bom dia a todas e todos e obrigado por estarem conosco na divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2020. Aqui comigo estão nosso CFO, Sebastián Durchon, e todos os heads de negócio. No ambiente peculiar da crise do Covid, foi mais trimestre de resultado muito forte, no qual crescemos muito além do crescimento do varejo alimentar como todo. O terceiro trimestre também ficará marcando como trimestre de importante conquista, que ressalta mais uma vez o potencial de nosso ecossistema e pavimenta o futuro do Grupo Carrefour Brasil. Atacão não para de surpreender e acredito que nesse trimestre ele realmente se torna dos varejistas alimentares mais eficientes do Brasil, com crescimento muito acima do mercado. Custo de distribuição baixíssimo e debutando de forma surpreendente no mundo digital. No varejo também crescemos muito, o dobro do mercado. E mais uma vez continuamos a trajetória de ganho de market share. O resultado do varejo se torna ainda mais impressionante quando consideramos que praticamente todo o varejo brasileiro já estava aberto e reforça o que a recorrência de compra é realmente grande ativo para suportar todo o ecossistema. E quando se combina a recorrência com excelência na execução e uma oferta omnicanal, o resultado não podia ser diferente de 32% de aumento no share of wallet do cliente. Impressionante tudo isso. Uma outra alavanca muito interessante foi a marca própria, pois ela se torna ferramenta poderosa no ambiente inflacionário que vivimos, viabilizando a compra para nossos clientes fiéis, sem a perda da conveniência que os hipermercados proporcionam. E para que todo isso seja sustentável em qualquer cenário econômico, lançamos novo programa de fidelidade que integra todos os formatos dentro de app, totalmente reformulado e integrado, que coloca o cliente no centro de fato. Através de inteligência artificial e muitos dados, o app concentrará num único lugar todo o relançamento do ecossistema Carrefour Varejo com ofertas personalizadas e uma extensa gama de recompensas. Nosso programa é diferente porque nós enxergamos único cliente. E não importa se ele compra mais na farmácia ou no posto ou no hiper, pois nós monetizamos no spending total. Com isso, temos muito mais flexibilidade que criar ofertas atrativas, não apenas no mundo físico, como também no digital. Aliás, no digital, fizemos o tombamento total da nova plataforma de e-commerce. Foi impressionante o timing que tudo foi desenvolvido e as novas possibilidades que ganhamos com esta implantação. Estamos migrando para uma arquitetura state of the art para ganhar agilidade na transformação e nosso site já conquistou o 7º lugar no ranking do site mais visitado em setembro. Estou muito confiante que nossa aceleração digital, combinada a nosso novo programa de fidelidade apps, será crucial para que o uso inteligente dos dados nos garanta a próxima alavanca de resultados no futuro. E para falar em alavanca de resultados futuros, o banco já começou um novo ciclo. Apesar do momento desafiador, já voltamos ao crescimento de billing com taxas de inadimplência baixas,
o que vai garantir contribuição muito positiva para os próximos resultados. Em resumo, todo aquilo que contamos aos poucos para vocês nos últimos anos está realmente sendo implementado e eu acredito muito que um ecossistema realmente integrado proverá uma maior proposta de valor para o cliente, garantindo crescimento futuro. Obrigado por estarem conosco, Roger, e agora eu passo a palavra para Sebastião, que vai detalhar mais os números. Obrigado, Noel, e bom dia a todas e todos. É muito bom estar aqui hoje com vocês e apresentar mais um trimestre de desempenho forte do nosso ecossistema. No slide 3, vou falar rapidamente dos principais números que vocês já receberam ontem. Primeiramente, quero destacar as vendas brutas totais, que alcançaram 19,3 bilhões de reais no trimestre, um pouco mais de 4 bilhões a mais se compararmos com o mesmo trimestre do ano passado. Excluindo gasolina, as vendas brutas cresceram 30%, com crescimento like-for-like impressionante de 26%. Esse crescimento é o maior que já vimos há muito tempo e é resultado de um like-for-like histórico de 25,8% do Atacadão, que foi impulsionado pela agilidade muito bem sucedida da política comercial desde junho e também pela reabertura de bares e restaurantes e pela continuidade do forte tráfego de clientes B2C. Somado a isso, tivemos também a continuidade do forte momento do varejo, que teve um crescimento like-for-like de 26,6%, em cima de uma base de comparação já forte, de 8,8% no terceiro trimestre de 2019. Essa tendência de crescimento, tanto no Carrefour quanto no Atacadão, continua em outubro, com taxas acima da inflação alimentar, confirmando que o nosso modelo multiformato e multicanal está num ciclo muito positivo e virtuoso. Esse volume de vendas expressivo, associado a um controle muito eficiente dos custos, gera uma forte diluição dos custos fixos e o nosso EBITDA ajustado cresceu 51% no Atacadão e 62% no Carrefour. No consolidado, o EBITDA ajustado superou 1,3 bilhões de reais, um crescimento de 18,6% em comparação ao ano anterior, gerando 7,7% de margem. Aqui, além do crescimento muito forte do Atacadão e do Carrefour, que já comentei, tivemos um impacto de uma provisão excepcional no banco, que vou detalhar melhor nos próximos slides. Nosso lucro líquido ajustado foi de 757 milhões de reais no trimestre, um salto impressionante de 73,1% em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior. Nesse trimestre, o nosso lucro líquido ajustado representa 4,3% das vendas líquidas, um aumento de 1,2 ponto percentual contra o mesmo trimestre do ano anterior. Último ponto que eu quero destacar aqui, a nossa estrutura de capital, que continua muito saudável e nos deixa muita margem de manobra para o futuro. Estamos com um trabalho muito forte de melhoria de nossa estrutura de capital, que se baseia em usar da nossa forte geração de caixa dos 2 últimos trimestres para reduzir a utilização de descontos de recebíveis para financiar a operação. Dessa forma, também diminuímos os juros financeiros e melhoramos nossa eficiência financeira, além de nos constituir uma reserva de financiamento de um pouco mais de 1 bilhão de reais para o futuro. Sendo assim, a nossa dívida líquida no final do terceiro trimestre foi de 4,4 bilhões de reais e nosso balanço continua altamente saudável. Mesmo incluindo a dívida com aluguéis, decorrente dos efeitos da norma IFRS 16, o índice de dívida líquida sobre EBITDA segue em níveis baixos, em 0,8 vezes, excluindo os recebíveis descontados, ou uma vez, incluindo aqueles recebíveis. No slide 4, quero falar um pouco dos destaques do Atacadão. Como o Noel falou, nesse trimestre, nossa unidade de cash and carry se provou como o varejista alimentar mais eficiente desse país e provavelmente um dos mais eficientes do mundo. As vendas brutas cresceram 31,3%, gerando um like-for-like impressionante de 25,8%, o maior crescimento da história recente do Atacadão. Como já mencionei, isso é reflexo da nossa grande agilidade comercial
e da eficiência única do nosso modelo, nos permitindo uma adaptação a qualquer contexto. Também estamos vendo desde junho uma dinâmica comercial muito positiva, com a reabertura de bares e restaurantes, que fizeram aumentar as vendas para os clientes B2B, enquanto o fluxo de clientes B2C continuou muito forte. Como resultado desse mix com maior participação do B2B, vemos a margem bruta desacelerando ligeiramente no sequencial e se mantendo praticamente estável na comparação anual em 15,1%. O crescimento de volume expressivo diluiu os custos fixos, que representaram nesse trimestre apenas 7,1% das vendas líquidas, uma melhoria de 1,2 ponto percentual e um dos menores custos de distribuição do Brasil. A busca constante por melhoria de eficiência operacional nos leva a atingir uma EBITDA de quase R$1 bilhão, 984 milhões, um aumento impressionante de 51,4% em comparação ao terceiro trimestre de 2019, com margem de 8%, um ponto percentual acima do mesmo período do ano anterior. Aqui, no Atacadão também, precisamos falar dos serviços digitais, que foram lançados em meados de março e estão escalando rapidamente. O Marketplace já conta com mais de 300 sellers e a nossa parceria com serviços de entrega rápida já está presente em 23 lojas de 11 estados diferentes e é só o início dessa história de sucesso. É importante mencionar que estamos construindo um e-commerce sob medida para o Atacadão, positivo, dando lucro desde o primeiro dia e trazendo, inclusive, resultados melhores do que esperado. No slide 5, destacamos nossas principais conquistas do varejo, que vem colhendo os frutos do círculo virtuoso proporcionado por sua estratégia omnicanal bem executada pela mudança gradual do seu modelo de negócio. Esse trimestre, crescemos novamente o dobro do mercado e o nosso like-for-like sem gasolina, incluindo o e-commerce, atingiu 26,6% em cima de uma base de comparação muito forte. O crescimento foi forte tanto no segmento alimentar, que apresenta 15,4% de like-for-like, bem acima da inflação alimentar, quanto no não alimentar, que atingiu 43,6%. Isso é ainda mais relevante se pensarmos que praticamente todos os outros varejistas estavam abertos nesse terceiro trimestre. Estamos ganhando market share, principalmente no modelo de hipermercado, que teve ganho de 1,9 ponto percentual, de acordo com a Nielsen. Estamos também aumentando nossa participação na cesta do consumidor. O número de SKUs na cesta do hiper aumentou 1%, aumentou 25% no super e até 33% na conveniência, resultando num aumento de share of wallet de 32% nesse terceiro trimestre. Com isso, também estamos ajudando nossos clientes a economizar e comer melhor e mais saudável. Os produtos de marca própria apresentaram um crescimento de volume total de 22%, e isso é ainda mais relevante se falarmos apenas dos produtos de grande consumo, em que atingiram 35% de crescimento de volume no trimestre. A penetração dos produtos de marca própria nas vendas do varejo foi de quase 15% no terceiro trimestre, o maior nível já atingido, e nos colocando cada vez mais próximos de atingir nossa meta de 20% de penetração até 2022. Por fim, vemos o nosso negócio no alimentar mantendo um forte crescimento pelo segundo ano seguido, com crescimento de 37% no multiformato no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aqui, precisamos destacar os eletrônicos, que tiveram crescimento de volume de 47,6%, e têxtil e bazar, que cresceram mais de 30% cada. Coroando esse novo ciclo virtuoso, lançamos nosso novo programa de fidelidade, juntamente com o novo app, que eu vou falar um pouco mais no slide 6. Há mais ou menos 2 anos, começamos uma transformação gradual, mais profunda no nosso varejo. Colocando o cliente sempre no centro, buscamos prover as melhores soluções para eles, simplificamos nossa operação, melhoramos nossa eficiência e investimos bastante em inovação. Agora, dando seguimento à nova dinâmica promocional iniciada no segundo trimestre, em nossas lojas de varejo, em novembro lançamos nosso novo programa de fidelidade,
e um novo aplicativo, Meu Carrefour, que vem integrar ainda mais o ecossistema do Carrefour Brasil. Com mais de 20 milhões de usuários cadastrados no antigo programa, estamos conectando em um só lugar todos os formatos do Carrefour, online e offline. A nova funcionalidade, Minhas Recompensas, é o grande destaque. Nosso programa de recompensas é um programa que quer realmente trazer benefícios e economia para o nosso cliente, bem como garantir um crescimento consistente do nosso share of wallet e, portanto, da nossa venda. As metas de acúmulo de moedas são fixas e baseadas no histórico de compras do cliente e em seu limite de orçamento, fazendo com que o mesmo não desista de comprar por ter metas inalcançáveis. Os descontos são personalizados e utilizamos de dados de inteligência artificial para sugerir produtos como os de marca própria, com desconto, proporcionando ao cliente um primeiro contato com nossos produtos. As recompensas podem ser trocadas por descontos ou vouchers em nossas lojas e nas lojas de nossos parceiros, como o Boticário, Outback, Chili Beans e outros. O app tem conectividade com o Cybercook. Então, sempre que o consumidor pesquisar algum ingrediente, o aplicativo vai conectar automaticamente com a nossa plataforma de receitas, dando sugestões de pratos rápidos e fáceis e dicas de reaproveitamento de alimentos. Até o fim do ano, vamos integrar os apps Scan & Go, que vai permitir o pagamento diretamente pelo Meu Carrefour, e o app do banco, que vai possibilitar ao cliente acessar as funcionalidades que já utiliza no aplicativo existente do banco. A tecnologia do nosso aplicativo é 100% proprietária e foi construída para ser facilmente integrada com outros varejistas e parceiros. Pensando sempre no futuro do nosso negócio, esse é mais um importante passo que vem conectar ainda mais nosso ecossistema e prover soluções que trazem economia e facilitam o dia a dia de nossos clientes. Indo para o slide 7, agora, abordando o e-commerce, que continua a sua trajetória de alto crescimento. Pelo segundo trimestre consecutivo, mantivemos um nível de aproximadamente 900 milhões de GMV, patamar recorde e superior, inclusive, ao período da Black Friday do ano passado. Nos 12 últimos meses, o nosso e-commerce registrou uma GMV total de 3,2 bilhões de reais, uma venda equivalente a um pouco mais de 20 hipermercados. Nada mal para uma operação iniciada há apenas 4 anos. O nosso crescimento de 86% em relação ao mesmo trimestre do ano passado foi impulsionado pelos expressivos 200% do food, continuo o crescimento demonstrado pelo non-food, que cresceu quase 70%, mesmo com a reabertura das lojas físicas de outros varejistas. O nosso nível de serviço se provou um diferencial no trimestre, com praticamente 100% dos pedidos sendo entregues no prazo. Importante destacar que o nosso modelo de negócio é pensado de forma a ser rentável para a companhia, o que faz com que a aceleração do e-commerce não se aproxime muito do ponto de break-even para o segmento como um todo. Mais uma vez, o nosso site alcançou a 7ª posição no ranking de visitas do Ibit, o que evidencia a forte presença do Carrefour no mundo digital e indica uma mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros, mesmo após a flexibilização de algumas medidas de restrição. Por fim, com o objetivo de oferecer uma melhor experiência aos nossos clientes, lançamos, como o Noel falou, em outubro, uma nova plataforma com metodologia ágil e baseada em um novo conceito de arquitetura mais amigável. No slide 8, como resultado das diversas iniciativas que implementamos no varejo e no momento que estamos atravessando, mantivemos a tendência de ganhos de margem bruta e EBITDA na comparação anual. O nosso índice de despesas apresentou expressiva redução de cerca de 200 bips, contribuindo fortemente para um salto de 62% no EBITDA ajustado. Postos e galerias já começam a mostrar evolução positiva em comparação ao segundo TRI, mas ainda estão em patamares inferiores na comparação anual, o que não chega a ser uma surpresa, dado o contexto atual. Importante ressaltar aqui que a recuperação por vir nessas duas atividades irá ajudar o nosso crescimento no futuro. Agora, no slide 9, vamos falar sobre o Banco Carrefour. Confirmamos no terceiro trimestre a tendência de recuperação observada em junho, atingindo crescimento do faturamento de 16%,
com bom desempenho das carteiras on-us e off-us, e comprovando a resiliência e execução do banco para o início de um novo ciclo de crescimento. Considerando o critério Bacen, nós tornamos o quinto maior banco do país em saldo de carteira concedido por meio de cartões de crédito. O nosso banco também continua a forte digitalização iniciada há 2 anos, com média de 66% de utilização dos canais online por usuários ativos em setembro. Além disso, 32% das novas aquisições aconteceram via canais digitais. No terceiro trimestre, contudo, ainda observamos os efeitos de uma postura mais conservadora do início da crise de Covid-19, fazendo com que a propensão dos clientes ao financiamento de suas carteiras caísse momentaneamente, impactando no curto prazo nossas receitas. Na mesma linha, também houve um efeito trazido pela liquidez adicional do programa de auxílio emergencial lançado pelo governo, que acelerou a amortização de saldo semiaberto. A qualidade da nossa carteira melhorou bastante no terceiro trimestre. O over 90 caiu 1,3 ponto percentual versus o segundo trimestre, e o over 90 caiu 3,2 pontos percentuais, voltando, respectivamente, para 11,8% e 13,8%, um nível comparável com o final do primeiro trimestre desse ano. No entanto, diante do cenário atual e de forma conservadora, preferimos aproveitar desse terceiro trimestre para a realização de um ajuste no modelo de provisionamento IFRS 9, em particular com relação aos recebíveis atrasados em mais de 365 dias. A carga de risco cresceu 47,6% nesse terceiro trimestre, alcançando 372 milhões de reais, incluindo uma provisão excepcional de 180 milhões. Consequentemente, nossas provisões totalizaram no final do trimestre quase 4 bilhões de reais e representam um pouco mais de 30% do portfólio total em IFRS. Os custos SG&A fecharam no trimestre praticamente estáveis, atestando o trabalho intenso feito nos últimos meses para digitalizar nosso negócio e ganhar ainda mais eficiência. O EBITDA ajustado foi de quase zero nesse trimestre, incluindo a provisão excepcional de 180 milhões que mencionei. No consolidado, no acumulado, o EBITDA ajustado totalizou 432 milhões de reais, uma performance muito resiliente em um ano marcado pela crise da Covid. Encerramos esse terceiro trimestre com bastante otimismo com o nosso banco. Forte digitalização, vários novos negócios chegando em fase de lançamento, sinais claros de retomada do faturamento, um modelo de provisionamento já ajustado e uma estrutura de custos otimizado, o nosso banco tem tudo para iniciar um novo ciclo de crescimento. Finalmente, no slide 10, gostaria de destacar os avanços que continuamos fazendo em 2 frentes que são extremamente relevantes para o grupo: pessoas e sustentabilidade. Fomos um dos poucos varejistas a manter todas as iniciativas tomadas desde março para garantir um ambiente saudável e seguro para nossos clientes e colaboradores, embora a taxa de contágio da pandemia Covid-19 no Brasil tenha melhorado, o que nos leva a ser a primeira empresa varejista brasileira a receber o selo internacional MyCare. Em relação à sustentabilidade, obtivemos uma expressa redução de 17% na emissão de carbono no primeiro semestre de 2020. Em outubro, demos ainda mais passo com a parceria estabelecida com Green Farm CO2 Free, com o objetivo de neutralizar 100% de novas emissões de CO2. Também reforçamos o nosso compromisso global com desmatamento zero e já temos 80% do nosso volume de carne monitorado. Isso deve chegar a 100% até o final desse ano. Estamos reforçando a governança também, incluindo nossos contratos um termo sobre desmatamento zero e lançando nossa política e ampliando essa política de desmatamento zero. Além disso, firmamos parcerias com ONGs, como a WWF e NWF, para aprimorar o monitoramento de fornecedores diretos e indiretos. Com isso, volto a palavra para Noel, para ele fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Sebastião. Aqui concluímos nossa apresentação e a mensagem que queremos deixar é a de que implementamos iniciativas estruturais no nosso sistema que estão claramente contribuindo
para nosso resultado muito consistente. E estamos confiantes que, mesmo tendo se beneficiando de um ambiente sem precedente, saímos muito melhor e muito mais forte do que entramos. E fizemos conquistas que vão prosseguir conosco. Conseguimos expandir, digitalizar nossos clientes, aumentar a share da marca própria e iniciar uma transformação cultural que passa pela tecnologia, pelas pessoas, mas principalmente por colocar o cliente no centro das nossas decisões, com tomada de decisão de forma mais simples e mais rápida. Conseguimos tudo isso sem esquecer da sustentabilidade que permeia os valores do grupo, e o resultado de tudo isso foi mais NPS, mais crescimento, mais cliente com poder de acesso ao nosso ecossistema e, por fim, mais share of wallet. Muito obrigado pela sua atenção e agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas, juntamente com Sebastián, Roberto, Marco Oliveira, Luís Moreno e Carlos Mawada. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Para retirar a sua pergunta da fila, por favor, digite *2. A nossa primeira pergunta vem de Daniela Eiger, de XP Investimentos. Por favor, Daniela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho algumas perguntas. A primeira em relação à performance de vendas, né? Realmente foram muito fortes, tanto no varejo quanto no atacado, e eu queria entender como que está a cabeça de vocês com a perspectiva para frente, né? Tanto a evolução das vendas ao longo desse trimestre, que a gente já tem quase metade do trimestre aí que já passou, como para 2021, mais especificamente no atacadão, como vocês estão vendo a base de 2020? Se assim, é uma base forte, a gente tem que esperar uma queda por conta, né, da ajuda, do auxílio emergencial, que entendo que é difícil vocês estimarem de fato qual foi o impacto, mas imagino que ele existiu, e também pelo fato, né, de ter mais pessoas consumindo em casa e, portanto, impulsionado as vendas de supermercado de modo geral. Então, eu queria entender um pouquinho como que está a cabeça de vocês em relação à evolução de vendas para frente. E em relação à parte do e-commerce, eu queria entender que vocês comentaram que o resultado ele seria positivo, né? A operação já seria lucrativa, rentável, considerando a contribuição que ela tem para a parte financeira, mas se você excluir essa contribuição, quando que vocês esperam que ela atinja o break-even? E é isso. Muito obrigada. A primeira parte, Roberto, quizás, sobre... Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Realmente, a gente não tem perspectiva e não tem como dar um guidance, porque a gente não sabe o que vai acontecer pela frente, né? O que nós vimos realmente foi um modelo de negócio extremamente preparado, como a gente sempre disse, para qualquer tipo de crise, e com bons líderes preparados para ação em relação a qualquer coisa e resposta ao mercado. O que a gente tem visto é realmente uma sequência desse modelo, uma vez que foi descoberto um modelo com seu propósito muito claro de preço e fornecer alimentos de boa qualidade a preços justos, e nós não acreditamos que uma diminuição nesse auxílio do governo possa prejudicar sobremaneira as nossas vendas. Quer dizer, é claro que é muito bem-vindo, é claro que ajuda, mas é claro também que, mesmo tendo sido reduzido, não houve uma diminuição no crescimento, e as nossas lojas e o nosso de negócio como um todo, ele continua crescendo a passos largos, talvez nunca visto, né? Isso é um pouco do trabalho de descobrimento do modelo do atacadão
em relação, principalmente, aos consumidores finais e aos clientes tradicionais comerciantes. Não sei se respondi a tua pergunta da parte do Atacadão. Não, está super claro. Talvez complementando um pouco a resposta do Roberto, acho que o que nós podemos dizer que até hoje, em outubro, início de novembro, não enxergamos uma mudança na tendência de vendas. A gente continua com uma tendência parecida com o terceiro trimestre, tanto no Carrefour quanto no Atacadão. Excelente, está claro. E sobre o e-commerce? Para o e-commerce, bom, de maneira geral, incluindo todo, já estamos ganhando dinheiro, mas quitando banco, realmente estamos muito perto do break-even. Não que é nada, realmente. Não que é interessante porque queremos acelerar, mudamos a plataforma, são custos adicionais, mas com tudo isso, o ano que vem o e-commerce será positivo. Sem banco, com banco será melhor, mas sem banco será positivo. Donc, não, realmente foi trabalho intenso para encontrar modelo sustentável, com crescimento, mas também ganhando dinheiro. Acho que era a filosofia nossa e nos permite hoje acelerar. Era importante trocar de plataforma e agora que temos uma nova plataforma com alguns ajustes, vamos acelerar muito mais. Isso vai ser uma boa notícia para o futuro também. Tá claro. Muito obrigada, pessoal. Parabéns pelo resultado. A nossa próxima pergunta vem de Ruben Couto, com Santander. Por favor, Ruben, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria ouvir um pouco mais sobre o provisionamento do Banco Carrefour. Entendo que com esse provisionamento incremental que aconteceu no TRI, ele se assemelha um pouco ao nível do primeiro TRI desse ano, mas ainda fica abaixo dos trimestres do segundo semestre do ano passado. Então, eu queria entender se a gente deve esperar mais provisionamentos desse nível nos próximos trimestres ou se existe uma expectativa de melhoria da tendência de inadimplência e não se faz mais necessário um incremento de provisão como aconteceu nesse trimestre. Enfim, só tentar entender se foi de fato pontual ou se tem aqui um movimento de um incremento maior de provisão nos próximos trimestres. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Noel. Não, a gente tem esse efeito que a gente está enxergando no terceiro trimestre, ele é um efeito one-off, ligado à LGD, que tem uma participação maior no provisionamento dos créditos acima de 360 dias. Então, a partir de agora, a gente deve ver custos de crédito decrescentes no PNL do banco. Tá? Então, essa é realmente a tendência, sob o ponto de vista do porte dos provisionamentos que a gente vem constituindo aí ao longo de 2020, a gente bate aqui no fundo do poço agora e começa a criar eficiência sob a perspectiva de custo de crédito. Tá ótimo, tá claro, obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Acho que a primeira delas vai para o Luiz Moreno. Eu queria explorar um pouquinho mais essa digitalização do varejo do Grupo Carrefour. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês têm avançado na parte de fidelidade, né, com o Meu Carrefour, em termos de identificação de checkouts, promoções especializadas, e como isso tem conversado também com o banco. E a segunda pergunta vai para o Musnick aqui, né? A gente viu uma performance bastante forte no Atacadão, e eu queria entender um pouquinho o quanto disso a gente poderia atribuir à expansão do serviço de entrega de vocês, né? Então, a gente vê vocês colocando mais delivery em outras praças. Então, eu queria ver como isso tem contribuído para o crescimento e até para fidelizar mais esse cliente, se você consegue identificar o CPF ou o CNPJ
na hora do checkout de loja e a venda nesse novo canal. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Luis? Joseph. Sí, obrigado pela pergunta, Joseph. Primero, nuestro enfoque fundamental en los últimos meses está siendo un incremento de share of wallet. Tuvimos ya un incremento de share of wallet muy expresivo no segundo trimestre y volvió a acontecer no tercero trimestre, como falamos, un incremento de share of wallet del 32%. ¿O cómo nos medimos ese incremento de share of wallet? Medimos baseado en nuestros clientes identificados. Hoy ya más del 70% de nuestras ventas es de clientes identificados y, como faló Sebastián, tenemos ya 20 millones de clientes cadastrados. Nuestro propósito es que nuestro cliente consiga una economía haciendo su compra completa no Carrefour. Y cuando falamos do Carrefour es de o ecosistema todo. Entonces, ahora o nuevo app y el nuevo programa de recompensas lo que hace es incentivar al cliente a concentrar sus compras, sea en nuestras lojas físicas, los diferentes formatos, sea en nuestras lojas online, sea en nuestros postos de combustible, sea en nuestras droguerías y también tiene un factor de aceleración de sus metas haciendo pagamento pelo cartão Carrefour. Entonces, esa conexión que nos vamos a tener ahora y esa posibilidad que tenga el cliente de una economía en sus despensas completas concentrando en el ecosistema Carrefour es bien relevante y hallamos que va a acelerar ainda más los gaños expresivos de share of wallet que ya tuvimos en los últimos 6 meses. Por ejemplo, como Banco Carrefour nos conocemos cuánto das despensas de los clientes de cartão Carrefour son feitas dentro de Carrefour y cuántas despensas son feitas fora de Carrefour y en qué categorías son feitas esas despensas pelo cartão Carrefour fora de Carrefour. Y nos tenemos ahora la posibilidad de hacer comunicaciones individualizadas con esos clientes para incentivar a traer todas esas despensas para dentro do ecosistema Carrefour. Entonces, ese es el propósito general. Hay mucha utilización también de datos, como faló Noel. Por ejemplo, estamos haciendo ahora en el lanzamiento unos samplings personalizados de productos de marca propia. Y eso es feito a través de información, a través de data, donde nos estimamos qué clientes tenían propensión a ser convertidos en nuevas categorías de productos a través de productos de marca propia, donde les reciben un producto de grasa para testar, probar ese producto y después repetir su compra y medimos inmediatamente el índice de repetición de compra que ese tipo de sampling produce. Entonces, esto es solamente el inicio, tenemos muchas otras funcionalidades a venir pela frente, mas ya es un grande paso de conexión de todo el ecosistema y de generación de valor en todos los puntos de contacto de ese ecosistema. Obrigado. Obrigado, Joseph. Ok, Roberto. Ok, obrigado. Obrigado, Joseph, pela pergunta. Pelo que eu entendi, se eu não me esqueci de nada, vou te responder em duas etapas a tua pergunta. Primeiro, tu tens aí toda a venda do comerciante, a venda de atacado que o atacadão tem. Esta venda de atacado, que é feita através da distribuição e da capilaridade que nós temos em 100% dos estados brasileiros, mais de 1.700 vendedores hoje na rua, nós temos a relação com esse pessoal e temos o feedback dele constante do que ele precisa. A agilidade da comunicação, o caminho curto da comunicação e a agilidade do modelo faz com que a gente adapte a oferta a cada vez mais poder servir esse comerciante, esse que é o nosso foco, que é o nosso target. Com relação ao que tu deves ter perguntado, ao método, à maneira digital que nós estamos trabalhando, sim, a gente identifica os clientes, nós temos como agir, principalmente através do banco, através do cartão atacadão, nós temos como interagir com ele. Note que no caminho digital do delivery, hoje, com as plataformas que nós estamos usando, ela ainda não está madura. No chart que o Sebastião mostrou para vocês, nós tínhamos 23 lojas no terceiro quarto. Hoje nós já estamos com 49 e estamos fazendo um rollout muito forte disso. Embora essa venda seja 100% incremental,
e nós atendemos no mês passado mais de 40 mil clientes, o que é um excelente começo, e agora uma evolução exponencial. Mas ainda, em relação ao total do faturamento, esse canal digital é pequeno. Ele ainda tem como crescer muito e o potencial dele é bastante grande. A maneira como nós desenvolvemos isso, o Sebastião tocou nisso, tendo resultado desde o primeiro pedido, desde a primeira entrega, ela é extremamente positiva para nós, ela é boa, de bom tamanho, e nós fizemos de uma maneira a não pensar em futuro, mas sim pensar no presente. Existe mercado no presente, nós estamos criando o futuro. O presente vai garantir o futuro. E o presente tem demonstrado que é excelente. O negócio é bom, estamos fazendo de uma maneira muito step by step, muito tranquila, com as pessoas simples que nós temos, com a cabeça simples, mentalidade simples, sem diversificar, porque quando tu diversificas, tu tiras o foco, mas mantendo o foco e mantendo o nosso trabalho dentro do nosso propósito. O futuro é bom, mas o crescimento dele está vindo exponencialmente nesse canal digital. Espero que tenha respondido a tua pergunta, Joseph. Perfeito, respondeu sim, Roberto. Obrigado, Roberto e Luiz. A nossa próxima pergunta vem de Daniela Brett, da Eleven Financial. Por favor, Daniela, pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns aí pelos resultados. Eu queria explorar com o Mauad a questão do banco ainda, né? Esse reforço da provisão. Na verdade, o que eu queria explorar, uma coisa que a gente tem visto na tendência dos grandes bancos, é a questão do maior pagamento à vista, né? A gente viu isso no Itaú e nos outros bancos. E eu queria saber se para vocês isso também foi um fator, você comentou, né, no release de resultados da queda da receita de juros. Então, se esse comportamento também do consumidor, ou seja, optar por pagar mais à vista, e se teve também alteração no prazo médio de financiamento, e como é que isso daqui para frente, então, como é que a gente deve pensar na tendência do banco daqui para frente? Porque ficou claro pela sua resposta anterior sobre a provisão adicional, mas em relação ao comportamento do consumidor a parcelar, a aumentar as parcelas, então essa é a primeira pergunta que eu tinha sobre o banco, aí eu tenho um follow-up também no banco. Obrigado pela pergunta, Dani. É o seguinte, hoje você tem toda a razão, né? Com o mercado, com essa liquidez incremental que o auxílio emergencial imputou à economia brasileira, isso fez com que a propensão a financiamento dos portfólios de cartão de crédito caísse, né? Ou seja, os pagamentos integrais de fatura, eles aumentaram materialmente desde o início da crise até o fechamento desse terceiro trimestre. O que a gente já vê acontecendo, né? Cartão de crédito, você é dependente do aumento do saldo extratado para trazer propensão a financiamento novamente. A gente já vê a recuperação das linhas de receita, a gente já vê a recuperação da produção de crédito, ou seja, daquilo que é o swap-in dentro das carteiras ACRU, a gente já vê recuperação também, obviamente, dentro do faturamento, que é o primeiro sinal de que a propensão vai começar a ganhar um pouco mais de força. Então, sob o ponto de vista de tendência, Dani, a gente está muito tranquilo com relação a essa volta que o portfólio tem demonstrado. Então, todos os indicadores ligados à receita, faturamento, propensão a financiamento, carteira ACRU, produção de crédito, estão mostrando realmente que a gente teve ali no início do segundo trimestre o fundo do poço no que diz respeito às receitas também. Então, isso me deixa muito tranquilo para dar uma visão muito positiva, seja para o quarto trimestre, seja para 2021, no que diz respeito à volta dessas curvas ligadas ao top line do banco. Tá, muito obrigada, agora ficou super claro. E a questão queria explorar um pouco o que mais de iniciativas digitais o banco tem
também para fomentar o ecossistema, ou seja, fala um pouquinho de carteira digital, como é que está indo, o pagamento, quer dizer, agora todo mundo lançando seu próprio super app, política de cashback. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre essas iniciativas. Não, legal. Bom, sobre a perspectiva digital, a gente construiu, ao longo de 2019, uma estrutura de aquisição digital muito forte, que já representa 1/3 da aquisição total de clientes do banco no fechamento do terceiro trimestre, e os canais digitais ligados a customer service. Então, tudo que está ligado a atendimento, a cross-sell, a venda de produtos para a nossa base instalada de clientes também tem avançado de maneira muito sólida dentro da nossa estratégia de canais digitais. No que diz respeito a iniciativas ligadas ao Super App, a gente tem um roadmap importante a ser executado, seja de embarcar os serviços do banco dentro do subnegócio que está por acontecer entre essa semana e a próxima, já para os clientes que são portadores do cartão já conseguir consultar as suas informações dentro do Super App. A gente já está em construção também de uma das opções de resgate das moedas, que são as recompensas dos nossos clientes, serem resgatados em cashback dentro da carteira digital que a gente já tem em MVP, e a gente também está prevendo rolloutar a nossa solução de carteira digital com a linha rotativa para utilização on-us, ou seja, só dentro dos nossos perímetros, ainda esse ano para 100% da nossa distribuição física, tanto de Carrefour como Atacadão. É uma forma de aumentar as taxas de aprovação que a gente tem do nosso fluxo de clientes dentro dos dois principais formatos onde o banco está presente, né, o hipermercado e o Atacadão, e acelerar o consumo também das nossas estruturas mercantis através de uma linha de crédito específica para esse cliente. Então, essas são as principais iniciativas digitais ligadas ao banco e ligadas à aceleração do varejo e do Atacadão. Obrigada. E se me permite uma última pergunta, aí eu vou fazer para o Roberto, do Atacadão, com relação à competitividade, né? De fato, a margem bruta ficou basicamente estável no terceiro TRI, a venda, enfim, desceu muito. Como é que você está vendo esse ambiente competitivo? A gente teve a listagem aí do Grupo Mateus no Nordeste. Você está vendo alguma diferença, alteração, Roberto, no cenário competitivo por região? Não, Daniela, obrigado pela pergunta, mas competitividade está crescendo, e tu sabes disso, todo mundo vê que cash and carry estão aparecendo de tudo que é lado. O problema é que a proposta de valor que se tem é muito diferente dos nossos concorrentes. A prova disso está o entendimento por parte dos clientes, de uma maneira geral, em perceber qual a diferença que tem dentro desses modelos. A diferença que nós estamos vendo entre essa competitividade hoje é que nós somos obrigados a ficar cada vez melhor, né? E, pelo que visto, nós estamos conseguindo fazer esse trabalho. Motivação, um pouco de humildade, bastante humildade para entender que nós temos que nos ajustar todo dia, nós temos que mudar de acordo com o mercado, e isto é um desafio a mais. Sem dúvida nenhuma, é um desafio a mais. E nós fizemos isso baseado em bons líderes, né? E nós temos uma estrutura muito boa no Brasil inteiro, e acho que não por região, não tem nenhuma região específica que mudou muito o cenário competitivo. Isso vai ser sempre e faz parte da vida, né? É uma maneira da gente fazer melhor. Eu acho que a sua estrutura de custos com 8% das vendas líquidas, de fato, é um diferencial competitivo, né? Imóveis próprios e todas aquelas outras qualidades que a gente sabe que o Atacadão tem. Muito obrigado, pessoal, por responder minhas perguntas. Muito obrigado pelas qualidades percebidas. Obrigado, Tânia. A nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Por favor, Robert, pode prosseguir. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Roberto,
como devemos pensar sobre a evolução do comércio eletrônico para no atacadão? Isso para com CNPJs ou é possível que vocês adicionem componentes para CPFs? E Noel, você fechou algumas lojas de Carrefour Express. O que você acha de conveniência durante a pandemia e no longo prazo também, por favor? Vou eu primeiro, Noel. Robert, muito obrigado, Robert. Na questão digital do atacadão, nós estamos fazendo dentro da maneira como a gente desenhou o processo. Ou seja, é um mercado que nós entendemos que é um canal de comunicação, um canal de venda a mais com os clientes, fazer com que isso tenha um acesso. Todo o nosso canal do www direto é B2B, nós não temos iniciativas digitais dentro do nosso site ou do nosso marketplace para B2C. Nós decidimos usar plataformas B2C, Rappi, Corner Shop, iFood, para fazer o nosso trabalho para o B2C. Temos essa parceria que nós firmamos e desenhamos essa parceria, customizamos essas parcerias com esse pessoal para atendê-los e eles. Nós decidimos usar plataformas B2C, Rappi, Corner Shop, iFood, para fazer o nosso trabalho para o B2C. Temos essa parceria que nós firmamos e desenhamos essa parceria, customizamos essas parcerias com esse pessoal para atendê-los e eles, por sua vez, terem bons resultados conosco, que é o que está demonstrado. B2C, eu repito, foram mês passado 40 mil novos clientes, o que é pequeno em termos de número, mas é muito, e se a gente considerar o pouco tempo que isso tem visto, quer dizer, é estimulador o processo B2C. E da nossa maneira, como nós estamos fazendo, e sempre fizemos desde o começo, não é investimento. Isso aí é resultado direto para o nosso atacadão. Então, é bom, que a gente pode esperar um crescimento bom em ambos os canais. Tá? Luis? Respecto a pregunta das lojas express, importante resaltar que esta ubicación de express dentro de shopping, se sorprende el tráfico de escritorio en zonas residenciales. 2/3 de nuestras lojas de express están en shoppings o bien en locales de escritorio. Y ver shopping y baseado en el home office de forma intensa en los las lojas con muy expresivo son lo que las bases de las lojas de trabajo para las lojas residenciales que estaban más perto de la casa. Lojas que no faz parte de la dinámica normal de las lojas de proximidad, donde você tem erros en las ubicaciones que fueron seleccionadas y está dentro del padrón, digamos, de localizaciones o de pequeño porcentaje de error en las localizaciones, independientemente de la pandemia de COVID. Estamos sí desenvolviendo nuevos modelos de lojas de proximidad, incluyendo también una loja que llamamos autónoma, que deberemos estar más perto de la casa. Ok, entonces vamos a testar también lojas autónomas dentro de predios residenciales y la primera de esas lojas será aberta antes do final deste ano. A nossa próxima pergunta vem de Irma Sgars, Goldman Sachs. Por favor, Irma, pode prosseguir.
Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. A qualidade ainda está mais ou menos. Não sei se vocês conseguem consertar do lado de vocês, mas vou fazer as minhas duas perguntas aqui. Espero que você consiga me ouvir bem. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que vocês estão fazendo no uso de tecnologia dentro da loja. Eu imagino que, acho que o Sebastião, o Noel, eles comentaram no início do call ao quanto que na agenda dos últimos 2 anos vocês focaram bastante em inovação, servir o cliente. Imagino que agora na pandemia vocês até talvez aceleraram algumas iniciativas para implementar, seja mais serviço, mais eficiência, talvez mais ciência em tocar as lojas. Então, eu queria talvez ouvir um pouco o que vocês consigam dizer aqui que já foi implementado e o que ainda vem para frente nessa linha do uso de tecnologia para a operação da loja, para a operação física, né? E aí também a segunda pergunta seria uma atualização sobre a operação macro, integração, os planos de integração aí. Obrigada. Luís, você quer iniciar um pouco sobre a tecnologia, depois falamos tecnologia, dados, e-commerce, si você quer. Digamos, algunas aplicaciones de tecnología dentro de la loya tienen que ver con los algoritmos, por ejemplo, de reabastecimiento. Estamos refinando ainda más todo lo que tiene que ver con el flujo de mercadería y eso está funcionando muy bien. Más algo que no dá para diferenciar muito en cuanto a que es tecnología dentro da loja e fora da loja, o sea, muita da tecnología que nós estamos ofreciendo a nosos clientes, por exemplo, no Super App, es un híbrido que acontece dentro e fora da loja e son funcionalidades que el cliente pode enxergar e que asisten al cliente a facer súa compra na loja física, mas que ele tenga acceso tamén fora da loja. Dentro do app también vamos a incluir la funcionalidad de Scan and Go, que estará disponible para final do ano. Ya está siendo pilotada en algunas lojas de proximidade, donde el cliente puede escanear sus compras y salir directamente sin tener que pasar pelo checkout. Esa misma funcionalidad es la que vamos a utilizar también en la primera loja piloto. Entonces, eso serían un poquillo los destaques, más yo que tiene mucho más que ver con el uso de datos, el uso de personalización y cómo nos interagimos con los clientes con propuestas mucho más individualizadas que están haciendo realmente la diferencia en cuanto a nuestro share of wallet. Obrigado. Obrigado, Irma, pela tua questão. Mais que tudo isso, Roberto, 2 minutos, Roberto, sobre nós mudamos também muito a organização, porque não podemos falar de tecnologia, de inovação, sem mudar realmente os perfis das pessoas. Então, mudamos muito nossa organização de TI para responder, para ser muito mais ágil. Faz 2 anos iniciamos tudo isso com o banco, modo de trabalhar de muito mais ágil, squad, etc. Isso também está dentro do TI agora e está também aplicando este modelo. Okay? Uma cultura, ademais da tecnologia, uma cultura que mudamos rapidamente para adaptar-nos e dar soluções muito mais rápidas que antes. Isso é muito interessante para hoje, mas também para o futuro. A razão por a qual nós integramos também a produção de apps. Antes, esse tipo de coisas, nós havíamos decidido, digamos, de terceirizar. Agora não, está dentro, porque nos permite de responder em alguns minutos às demandas. Isso que é muito interessante e, como indica Luís, o uso de dados, porque quando você tem uma mudança brutal do comportamento do cliente, era muito importante usar os dados para ver qual é o impacto da mudança do modelo comercial. Era importante cada vez validar todas as experiências que nós temos e as ações que nós tomamos para ver qual era o impacto sobre que tipo de cliente, sobre que cidade, sobre que loja,
e que categoria. E isso realmente era impossível 2 anos atrás. Agora, sim, temos uma organização que nos permite ter uma visão global do cliente. E isso que é muito importante e mais estamos invertendo para ter muito mais informação e usar a informação, mais que tudo. Legal, interessante, obrigado. Roberto, você? Irma, boa tarde, bom dia. Obrigado também. Com relação ao macro, vai muito bem, obrigado. Após a aprovação do CAD, passados os 15 dias naturais, nós começamos a trabalhar. Evidente que esse ambiente de Covid atrapalha um pouco as questões administrativas de licenças e etc., mas estamos num bom ritmo. Já temos 10 lojas em obra, aguardando, então, o término dessas obras para abrir. Nossa abertura desse ano contempla 20 lojas, nós estamos perseguindo essas 20 lojas, e com relação às 30 do macro, com certeza, até o primeiro semestre do ano que vem, todas estarão funcionando e em pleno funcionamento. Mas 10 já estamos em obras e devemos começar as outras 20 até o final do ano. Agora, as questões são mais administrativas, né? De licenças, etc. Estamos correndo. Perfeito, boa sorte, fique bem. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tobias Stingelin, de Citibank. Por favor, Tobias, pode prosseguir. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Essa pergunta já foi feita um pouco no começo, mas não necessariamente desse jeito, mas eu sei que está muito incerto ainda o cenário com relação ao ano que vem, tem uma série de variáveis, vocês estão indo muito bem agora no final do ano ainda, mas se a gente fosse pensar assim, high level, o ano de 2021, como vocês enxergam, como vocês estão pensando em construir o orçamento de vocês, levando em consideração todas essas mudanças que aconteceram esse ano, vocês têm comps fortes, provavelmente algumas mudanças de hábito também vão continuar, vocês estão operando muito bem. Daria para vocês darem alguma ideia de como é que vocês estão pensando o ano de 2021? Obrigado. Realmente, acredito que podemos ser razoavelmente optimistas para o próximo ano. A economia está mostrando sinal de recuperação. Nós temos ações que está realmente tendrá, digamos, muito mais impacto o ano que vem. Estamos construindo o futuro. Há muita poupança que vai ajudar ao consumo. Quando falamos de auxílio emergencial, cuidado, há uma parte importante, não foi para o consumo, foi para a poupança. Donc, e depois tive uma repartição entre food, non-food, também medicamentos e tudo isso. Donc, nós teremos também uma aceleração, porque vamos integrar macro. Donc, isso, por supuesto, que ano que vem será ano de aceleração. Donc, realmente estamos razoavelmente optimistas. Não sabemos o que vai acontecer, mas temos, digamos, 9 meses de visibilidade, depende um pouco da situação, mas sem ver, digamos, muita mudança dentro do crescimento. Depois veremos cada trimestre um pouco mais, mas voilà, acho que a visão que nós temos é positiva para o futuro, sim. Obrigado. Uma outra pergunta agora, acho, para o Musnick. Com relação ao mix entre o B2C e o B2B dos clientes no Atacadão, como é que ele evoluiu ano contra ano? Como é que ele está agora e como é que ele estava no ano passado? Só para a gente ter uma ideia de como isso vem evoluindo. Tiago, não tem muita diferença em relação ao ano passado, não. O que a gente viu foi um comportamento um pouco mais forte no final, em fazer menos visitas por causa da pandemia, de uma certa maneira, mas aumentando muito o ticket médio. As demandas, de uma maneira geral, dos produtos, de bens e produtos, têm sido mais ou menos o mesmo. Algumas regiões têm um trade-down um pouco mais forte, quer dizer, uma troca de marcas por algumas marcas tão boa quanto, mas de talvez não tão fama,
não ser o primeiro brand do mercado, é uma tendência normal, e a busca muito por coisas básicas, né? Quer dizer, quando o bolso aperta, as pessoas migram um pouco para a origem das coisas básicas, preferem processar os alimentos do que comprá-los processados. Mas nenhuma mudança significativa em relação a ano contra ano, tá? Nenhuma base muito diferente, não. Obrigado. Se eu puder só fazer uma última pergunta rápida. Regionalmente, a performance tem sido bastante homogênea em relação ao crescimento de vendas? Alguns estados muito mais fortes, algumas regiões mais fortes, pela maturidade do próprio modelo, né? Se tu considerares o atacadão, nós, em 2007, quando o Carrefour comprou, nós estávamos presentes no Sul, no Centro-Oeste e um pouco no Sudeste. E depois entramos muito forte no Nordeste, Norte e 100% do país. Tem alguns estados do Brasil ainda que nós estamos numa crescente maior. Então, é normal isso. Eu não acredito que seja muito diferente. Todos são extremamente positivos, mas mesmo os estados mais maduros descobriram a beleza do modelo. E em descobrindo a beleza do modelo e ficando muito contente na hora do vamos ver, que é pagar lá na linha do caixa, olhar o que está comprando, comprar mais por menos, o cara volta e fica mais feliz. Isso sim é uma redundância, né? Uma fidelização, ou como nós aqui em casa chamamos. Gostamos de ficar não com cliente, mas com freguês, né? O freguês é o cara que volta. E nós só temos fregueses. Parabéns. Obrigado, de novo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, do Banco Safra. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma, eu não escutei direito porque eu tive problema na minha ligação, a qualidade de call também não estava muito boa, mas eu acho que até que já foi feito, desculpe se for repetido. Mas em relação ao marketplace do Atacadão, eu queria entender um pouquinho sobre esses sellers que vocês estão trazendo para a base. Qual que é o perfil, qual é o tipo de SKU que vocês estão trazendo, qual que é a estratégia em relação a trazer o marketplace para o negócio do Atacadão, se puderem falar um pouquinho, e sobre como está o rollout dessa estratégia, quando que vocês acham que vão estar up and running aí com a plataforma. Então essa é uma, eu sei que já está live, né, mas eu queria entender um pouquinho do rollout. Essa é uma pergunta. E a segunda... Ok. Oi? Perdão. Posso fazer a segunda agora ou depois? Então, tu faz. Tá, eu já vou antecipar a segunda, e aí a gente te fala. Assim, acho que uma das grandes leituras aqui do resultado é que vocês estão realmente com uma performance de venda muito forte. Isso está trazendo alavancagem operacional, acho que tanto para o Atacadão quanto para a parte do varejo, né? No Atacadão, eu queria fazer uma provocação, é que eu acho que é muito óbvio, muito claro, e todo o discurso, inclusive no call agora, em relação ao modelo de negócio de ser de baixo custo, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: vocês acham que poderiam investir em algum tipo de serviço no Atacadão adicional dentro da loja, né? Além do e-commerce e dessas iniciativas que vocês têm mencionado, mas em alguma mudança no nível de serviço no interior da loja, aproveitando aí esse grande alavancagem operacional para solidificar ainda mais o modelo e diferenciar ainda mais o modelo? E caso vocês acreditem que possa ser feito, né? Que tipo de serviço vocês acreditam que faria mais sentido vocês incluírem aí dentro do Atacadão para atrair mais consumidores e fidelizar mais os consumidores? Muito obrigado pelas perguntas. Vamos começar por partes, já que as duas vão cair aqui no meu colo, né? Então, vamos lá. A primeira, a lógica do marketplace do Atacadão e a nossa associação, nossa compra da Cota Best, que é a plataforma que opera o nosso marketplace e também o nosso WW,
é simples. Foi sempre, desde o começo, de oferecer aos clientes a melhor opção de sempre. Nós sabemos da nossa eficiência, mas sabemos também que os parceiros B2B, quer dizer, os parceiros que atendem o B2B também, têm algumas oportunidades que nós não poderíamos não ter eventualmente. Então, a ideia foi sempre dar a melhor opção de custo para o cliente. Então, se hoje entrares dentro da Cotabest, tu vai ver que os nossos parceiros do Marketplace são atacadistas, de uma maneira geral, e que trabalham de uma maneira geral. Cada vez mais nós estamos somando alguns parceiros do Marketplace, mas, de qualquer maneira, que são atacadistas que oferecem soluções também para os mesmos clientes que nós temos, e isso aí também faz com que a gente um ponto de buscar ser mais eficiente e mais eficaz dentro da nossa oferta. No segundo, falando em serviços, tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira de longos anos, que é ter foco. Acredito que o foco bem claro do Atacadão é o que trouxe o Atacadão até aqui e é um dos fatores de sucesso que nós temos. Claro que todo serviço que nós podemos anexar, que não altere custo e que traga ao modelo e que traga algum benefício, ok, nós vamos fazer, nós sempre fizemos e sempre olhamos com bons olhos. Porém, resistir às tentações da clientada, de criar uma clientela e satisfazer o cliente, muitas vezes é contra o próprio modelo do negócio. Manter o foco, não diversificar e fazer bem feito a nossa proposta de trabalho é o primeiro e claro objetivo. E esse entendimento dessa proposta de trabalho nós temos por parte dos nossos clientes e dos nossos fregueses. De uma maneira geral, eles sabem que nós não podemos fazer alguns serviços, não poderiam entrar sem acrescentar custos. E isso trocaria a nossa proposta clara de valor. Mas estudamos tudo, pensamos em tudo, só que resistimos às grandes tentações. Roberto, está super claro. Obrigado pelas respostas. Obrigado, amigo. A nossa próxima pergunta vem de João Andrade, Bradesco BBI. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. E, mais uma vez, parabéns aí pelo fortíssimo resultado. Eu vou só fazer mais um follow-up no mesmo tema, acho que talvez seja bem rápido, na questão do e-commerce de Atacadão. Queria saber se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre como funciona essa operação. Entendi que o cliente-alvo é o B2B, mas não sei se estão vendendo pelo próprio estoque, que tem a parte do marketplace também, tem pedido mínimo, política de cobrança de entrega. Se pudesse dar um panorama um pouco geral, um pouco de cor nisso, e de onde pensam chegar nesse business, seria bom. Tá? Muito obrigado. Ok. Vamos dividir ele, primeiro no B2B. Existe um pedido mínimo, como todo ele, para ter uma lógica de distribuição, é claro. Nós usamos toda a malha, estamos fazendo o rollout em cima dos 30 atacados que nós temos no Brasil inteiro. Cada estado possui uma operação atacadista. Esse é o atacado que entrega e faz o delivery para os clientes do B2B. Nós temos uma oferta que é a mesma oferta de produtos do atacado que nós fizemos, isso falando em B2B, plataforma www Atacadão. Então, nós entregamos ali uma média de 3.500, 3.700 SKUs de oferta principalmente aos consumidores, aos clientes comerciantes, dentro da nossa experiência regionalizada de atacado. Bom, já nas plataformas que nós operamos no B2C, o portfólio de oferta é o portfólio das lojas. São até os 10.000 SKUs que a loja oferece. E a loja oferece através dos nossos parceiros Rappi, Cotabest, iFood não, que o iFood trabalha basicamente com os atacados também. Então, são plataformas distintas de trabalho e ofertas diferenciadas de trabalho que uma não conflita com a outra. Tá? E esse cuidado dentro da loja também nós temos, que a operação da loja, a operação do delivery dos nossos parceiros não pode atrapalhar os dois clientes que nós temos,
o comerciante e o consumidor final, que estão ali presentes na loja para fazer as suas compras de abastecimento. Claro, muito obrigado. Obrigado. Roberto, acho que temos que precisar também é que nós temos uma organização já faz anos de wholesale, que nós temos centro de distribuição, 30 atacador e toda uma organização já desde anos. Porque ter uma plataforma hoje dedicada ao B2B é muito mais fácil para atacador. Porque já temos toda a estrutura. Donc, e a razão pela qual Roberto nos dá informação que todo será adicional. Isso é espetacular. Isso. Os custos já estão. Está dentro do resultado de atacador faz 20 anos. Isso. Donc, algo permitir ao cliente usar uma plataforma para pedir mais é unicamente uma outra vida, mas é muito bom porque vai permitir também acelerar a digitalização da empresa sem custo adicional. Perfeito, Noel. Muito bem lembrado. Na verdade, o que nós temos hoje é essa capilaridade do atacado, ela atende basicamente 5.000 cidades brasileiras dentro das 5.700 cidades. Logo, logo, às 5.700 nós chegamos. E o que entra nisso aí é um canal de acesso diferente para a mesma malha. Então, é o que o Noel muito bem falou. Não é custo adicional, é venda adicional a clientes adicionais. Chegamos na mão grande, braço longo, cabeça pequena. Chegamos lá na ponta e o cara consegue acessar o nosso portfólio de oferta lá na ponta através dessa estrutura física montada durante anos, desde 1962, e que hoje usa um canal de acesso diferenciado. Esse é o nosso entendimento e é assim que trabalhamos. Muito obrigado, Noel. É verdade isso. Não, realmente, somos os únicos que têm isso. Nosso concorrente principal não tem isso. Tem que entendê-lo. A nossa próxima pergunta em inglês vem de Andrew Rubin, da Morgan Stanley. Por favor, Andrew, pode prosseguir. Go ahead. Please, what's your ability to pass through higher prices both in Atacadão and the retail formats, and how are you seeing consumers react? Thank you. Luis? ¿Portugués o en inglés? Português, Luis. A resposta é em português. Nós no precisamos en este momento transferir precios más altos a nuestros clientes. Más bien, estamos haciendo lo contrario. Estamos baixando precios. Nos investimos, ainda que nós tivemos un gaño de quase 30 bips na margem comercial, maior parte desse gaño ven da eficiencia, fundamentalmente da reducción das quebras, mas ao mesmo tempo que nós tivemos ese gaño de margem, tivemos tamén unha optimización de toda a nosa actividade promocional que nos permitió reinvestir en preços permanentes. Ao longo do terceiro tri, nós ganhamos quase 300 bips de competitividade de preço permanente. Então, nosso propósito é realmente entregar uma economia na compra completa e com um aumento de share of wallet y por enquanto no estamos precisando de transferir ao cliente precios maiores, más bien lo contrario. Estamos conteniendo también parte de la inflación alimentar que está aconteciendo na origen, no estamos transfiriendo la misma proporción esos aumentos de precio. Entonces, estamos financiando nuestro pricing a través de nuestra eficiencia operacional y hallamos que ese es el camino cierto y vamos a continuar en esa misma dirección. Já no Atacadão, a nossa solução de todos os nossos problemas está na venda. E sendo um negócio top line, nós não trabalhamos aumentando margem, mas sim vendendo mais. E, para isso, nós temos que ter o Everyday Low Price, que é o nosso modelo. Somos o modelo brasileiro que oferece soluções em preço e oferta
a 100% do nosso mercado. Então, a nossa questão não é aumentar a margem, mas é manter os nossos resultados dentro das margens que nós gostamos de trabalhar e vender mais, para ganhar mais. Esse é o nosso negócio. Travou? A nossa próxima pergunta vem da webcast de Miguel Ospina, da Compass. Ele pergunta: o banco deve voltar a ter resultados positivos no quarto trimestre de 2020 em diante? Muito obrigado pela pergunta. Definitivamente. Tem uma boa notícia, Carlos? Tenho sim, Noel. Definitivamente o terceiro trimestre ele é um outlier para o banco, né? O quarto trimestre o banco já volta para o terreno positivo. Conforme eu antecipei aqui numa pergunta prévia, o faturamento vem reagindo muito bem, a base de clientes ativados, toda a estratégia de aquisição vem muito fortalecida, isso vai nos ajudar a sair muito mais rápido da crise do que os nossos principais concorrentes, a estratégia de canais digitais muito consolidada, a produção de crédito e receitas em retomada. Então, eu estou muito confiante de que o Banco Carrefour vai apresentar uma retomada aguda e rápida dos resultados. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem também da webcast de Miguel Ospina, da Compass. Ele continua perguntando: vocês poderiam nos dar alguma cor se o quarto trimestre de 20 deve continuar com um bom momento de vendas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Yo que Sebastián ya dio un poquinho esa indicación, por enquanto, no mes completo de outubro y los 10 días acumulados de novembro, vemos una tendencia muito parecida a lo que aconteceu no terceiro tri. Ainda é certo que hai unha pequena queda del auxilio emergencial, mas por enquanto noso patamar e nosa tendencia de ventas está nos mesmos patamares do que o terceiro tri. Esa é a tendencia actual. Encerramos neste momento também a sessão para cada um. Perdão, tem mais resposta, palestrante? Não, era para também dar informação sobre a tendência, que é verdade para o varejo e também o atacarejo. Ficamos com uma boa tendência, muito parecido ao terceiro trimestre. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Priu para as considerações finais. Por favor, Sr. Priu, pode prosseguir. Primeiro, muito obrigado por estar conosco. Realmente um prazer fazer comentários sobre um trimestre que foi realmente muito bom, muito forte. Temos confiança no futuro e o que acabamos de falar, é que podemos ser optimistas não somente para o último trimestre, mas também para o ano que vem. Há muitas notícias, informações positivas que nos permitem ver um futuro positivo. Até breve, muito obrigado. Muito obrigado. A videoconferência do Grupo Carrefour está encerrada. Muito obrigado, tenham um bom dia e podem já se desconectar.